Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Vamos refletir hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 41 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca já estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho, deixar que a palavra de Deus vá penetrando no nosso coração, aprofundando no nosso coração, criando raízes, enquanto a gente vai meditando esta palavra. De Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante do texto em que Jesus caminha sobre as águas. Logo após a multiplicação dos pães, logo após ele ter saciado a fome da palavra, a fome de Deus e a fome material daquela multidão, agora Jesus subiu ao monte para orar, sozinho, a sós com o Pai. Nós também precisamos tirar momentos de reflexão, momentos de meditação para estarmos a sós com Deus. Não basta somente ir à missa, não basta somente rezar o terço, é preciso ter estes momentos de colóquio com Deus, na meditação da palavra, na oração individual, momentos de estar eu e Deus, de eu falar, mas também de silenciar para ouvir o que Deus me tem a dizer. Depois Jesus segue ao encontro dos discípulos que já iam longe e diz o texto bíblico, eles estavam cansados de remar porque os ventos eram contrários.
a barca aqui é a barca de Pedro. E muitas vezes nós queremos desanimar porque os ventos são contrários. E haja ventos contrários, calúnias, difamações, intrigas, confusão, pessoas que querem causar divisão mesmo dentro da igreja. São muitos os ventos contrários que às vezes nos desanimam na igreja, na família, às vezes incompreensão familiar, às vezes problemas familiares, problemas financeiros. Na sociedade, nós vivemos numa sociedade onde cada um quer fazer prevalecer a sua vontade, a sua ideia, uma sociedade que não respeita e não aceita a diversidade, o pensamento do outro. Então, são ventos contrários que muitas vezes nos levam a desanimar e a não querer remar mais, entregar a luta. Mas Jesus se compadece de nós e vem ao nosso encontro, como veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. O mar, é preciso que a gente se lembre, nas Sagradas Escrituras, o mar tem também essa conotação do mal. Muito embora os discípulos fossem pescadores e tirassem do mar o seu sustento, o mar era algo desconhecido, eles tinham medo do mar, a água era salobra, não dava para beber, não dava para aguar as plantas, não serve. E depois aventurar-se muito para o meio do mar, muitos eram tragados pelas ondas e depois cuspidos mortos na areia, então tinham muito medo do mar. O mar era a casa do mal. Lembro a vocês quando Jesus ele expulsou os demônios daquele homem que estava caminhando por entre os túmulos, né? E ele pede: que queres de mim, Nazareno? Nós sabemos quem tu és. E Jesus pergunta: mas qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. E aí Jesus então tira os demônios, manda para a manada de porcos, animal impuro, para dizer é impureza, e os porcos se afogam no mar, para dizer o mar é o lugar da impureza, lá é a casa dos maus espíritos. Por isso eles tinham tanto medo do mar, e ao ver Jesus ficam assustados pensando ser um fantasma. Mas Jesus vinha caminhando sobre as águas. Caminhar e pisar sobre o mar significa pisar sobre todo o mal. Jesus está acima, ele pisa, ele vence o mal na nossa vida. Ele vence os ventos contrários, as nossas dificuldades, o medo de continuar remando. Jesus vem ao nosso encontro, pisando sobre todo o mal, vencendo todas as adversidades. E se nós confiamos nele, podemos ter coragem, porque ele está conosco. Coragem, sou eu. E ao subir na barca, os ventos cessam. Quando a nossa barca, quando tem lugar para Jesus na barca da nossa vida, quando tem lugar para Jesus na barca da nossa comunidade, os ventos contrários cessam, porque a palavra de Deus, e Jesus é a palavra do Pai que se encarnou, é mais forte do que qualquer mal, qualquer adversidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.